Alô, torcedor azulino! Olha só, o Dedê está de volta aqui ao nosso canal. Muito bom estar podendo comunicar com vocês novamente. Eu que tive um período de férias ao lado da minha família, longe daqui, para sair um pouco da rotina do nosso dia a dia. E agora estou de volta, empenhado em dar continuidade ao nosso bom trabalho aqui no nosso canal. Agradeço a cada um que sentiu aí a ausência, o fluxo diário e contínuo de conteúdos. Até tentei fazer alguns conteúdos de lá, mas deleguei mais função para ficar lá, a internet também não ajudava, então eu fiquei um período aí de 14, 15 dias ausentes, mas estou aqui pronto, acompanhando tudo, nas redes sociais sempre estava fazendo material, mas aqui no nosso canal estou de volta e esse vídeo eu vou falar com o torcedor azulino, porque a 19ª rodada, o primeiro turno vai acabar já nesta quinta-feira diante do Corinthians. O Clube do Remo está na 19ª posição com 18 pontos, a zona de rebaixamento da Série A. E na próxima quinta, né, agora é quinta-feira, dia 23 de julho, ele enfrenta o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Em uma viagem até que a delegação fez bem, né, antecipou o treinamento em solo paulista antes dessa partida. Não é um jogo qualquer, é o tipo de confronto que pode definir se o time consegue respirar antes dessa reta final do primeiro turno, para iniciar bem o retorno, ou se afunda mais ainda nessa briga contra o descenso. E eu até fico a me perguntar, né, como que é com um time que está lutando para não cair na primeira temporada, de volta à elite, consegue transformar uma pausa no calendário em uma interrupção causada pela Copa do Mundo, né? Porque a gente sabe que lá no dia 31 de maio parou, e agora ela vai voltar mais competitiva, com um período de ansiedade maior, né? Um time que chegou de volta à elite depois de tantos anos de ausência, uma pressão dobrada, o Remo entrou nessa Série A sabendo que a permanência não seria fácil, voltar à elite depois de anos fora desse primeiro escalão no futebol brasileiro, mas também vem com o desafio de competir contra estruturas muito maiores, financeiras, etc, né? E que antes dessa pausa da Copa do Mundo ele deixou, né, uma sequência muito intensa de jogos, deixou uma sequência positiva, né? Então eu gostei dos últimos 5 jogos do Clube do Remo, mas também tinha mudança de comissão técnica, muitos jogadores, o Léo Condé foi tentando fazer as coisas assim, dentro da competição, né, trabalhando com muitos jogadores, e o momento de respirar, penso eu que chegou, né? Léo Condé que está orientando o elenco do Remo aí durante os treinos táticos, nessa intertemporada, fez 2 amistosos contra Tuno, 6-1, perdeu para o Ituano 3-1 no interior de São Paulo, e foi exatamente esse suspiro no calendário que o técnico Léo Condé aproveitou, sem jogos oficiais nessas semanas aí, para adequar, desenvolver novos movimentos táticos, corrigir problemas que a sequência de jogos não permitia trabalhar, inclusive usando a própria Copa do Mundo como referência de estudo para ajustar a equipe, né? Ele também tomou uma decisão que chama muita atenção, manteve a mesma formação titular ao longo dos trabalhos, sinalizando que a intenção não é reinventar o time do zero, como fez o outro treinador lá que passou, mas fortalecer aquela espinha dorsal que já existe e vinha entregando bons resultados, né? 2 jogos, treinos, né? A goleada 6-1 contra a Tuna lá no Mangueirão, o próprio Léo Condé fez questão de dizer que o resultado nem era o ponto principal, que foi, abre aspas, né? Ele até fala que foi bom aquela movimentação, não pela questão do placar, mas por ser o primeiro treino, jogo, né? Assim, num campo aberto, um campo onde eles vão receber o Vitória na primeira rodada do retorno, né? Conseguiu movimentar todos os jogadores, dar ritmo, dar minutagem. Então, os amistosos ali, né? Que inclusive ele vê o reforço o Edson Fernandes, o Matheus Felipe, que entraram com a camisa azulina pouco tempo, acho que 15, 20 minutos, mas eu vou falar sobre eles daqui a pouco no vídeo. E depois, lá em solo paulista, já antecipando essa viagem, uma forma interessante que eles fizeram, né? O Aleph Manga fez o gol contra o Ituano, mas depois o time do interior de São Paulo virou o jogo, conseguiu vencer por 3-1. Mesmo assim, o Léo Condé minimizou, né? Dizendo que, apesar do resultado, foi uma boa movimentação, dentro daquilo que ele perspectivava, planejava, né? Enfrentar uma equipe que está com rotina, que vem com ritmo de jogo. Ele aproveitou para rodar o elenco, fazer mais algumas observações que é importante, até porque a competição já é para iniciar agora, né? E o Ituano não, o Ituano vem competindo e bem, né, nessa Série C, então eu penso que ele encontrou uma dificuldade boa diante da equipe do Itu, fora de casa, mas já em solo paulista, então eu vejo que ele tem boas condições nesse retorno do Campeonato Brasileiro de competir bem contra o Corinthians, e é o tipo de resultado que ele conseguindo lá em São Paulo vai fazer com que o time ganhe uma animosidade a mais para o retorno que se inicia. Em 7 dias vão fazer 3 jogos, Corinthians, Vitória e Mirassol na sequência, são 3 jogos interessantíssimos. Então assim, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque os reforços que chegaram durante essa pausa mostraram extremamente onde o Remo identificou que precisava melhorar para não cair, para lutar até o final. Foram reforços cirúrgicos ou não, a reformulação, o clube anunciou o volante Edson Fernando, o zagueiro Matheus Felipe e além do defensor Zé Ivaldo, que tinha perdido espaço lá
no Santos, né? Então eu vejo que foi um reforço estratégico ali para o sistema defensivo, que precisa de solidez, precisa segurar de fato os pontos decisivos nesse retorno. O Zé Ivaldo, aliás, foi oficializado nessa própria segunda-feira, acho que dia 20 agora, né? E que foi o terceiro reforço dessa janela, 29 anos, experiente, zagueiro de Série A, passagem por Libertadores, Copa do Brasil, chega emprestado pelo Santos, que até o final desse ano, depois de 2026, né? Ele que não vinha nem sendo relacionado nos últimos compromissos lá do Peixe. Então não é uma reformulação ampla, você vê que ele libera as saídas, mas ele faz reforços pontuais, cirúrgicos, focado exatamente na parte que o time mais precisa, né? Que é ali o sistema defensivo, onde o Clube do Remo sempre tomou muitos gols nessa competição, só 2 jogos contra o São Paulo e o Clube do Grêmio, que ele não tomou gols, né, nessa Série A. Então é um time que toma muitos gols e ele faz reforços ali, trazendo um sistema defensivo de mais amadurecimento, né, para tentar dar essa virada, um fôlego a mais ali, que apareça os resultados lá na frente. É uma semana extremamente difícil, uma semana extremamente que ele não vai poder ter intensidade nos treinamentos, vai ser uma semana em que ele vai precisar focar mais em reagrupar a estrutura física dos jogadores para entrar em campo de novo. Joga quinta, já viaja sexta, chega lá em Belém e assim já começa a preparar o jogo para domingo à tarde contra o Vitória, um jogo importantíssimo. O Vitória, nessa rodada 19ª, já fez o seu jogo, venceu o Vasco da Gama, chegou a 25 pontos. Hoje estão separados Clube do Remo e Vitória, com 7 pontos de diferença. O Clube do Remo se vence, vai a 21, e se vence o Vitória no domingo, já vai a 24, já encosta de vez nessa briga, traz o Corinthians também para essa discussão. Eu vejo, com todo e devido respeito, só a Chapecoense já segurando uma dessas 4 vagas, então restam 3, para mim 6, 7 times briga, Santos, Vasco, Grêmio, Clube do Remo, o próprio Mirassol, o Corinthians, o próprio Vitória inserido nessa briga. E lembramos, eu trouxe em outro material aqui, o Vitória da Bahia, o Vitória de Salvador, ele vira o turno de 2025 com 18 pontos, né? E os mesmos 18 o Clube do Remo já tem, ainda tem possibilidade de chegar a 21 ou 19, mas o Vitória vira com 18 e consegue a permanência no último jogo contra o São Paulo. Gol do Gabriel Baralhas, que define ali a vitória, é o triunfo, a vitória do Vitória dentro de casa do Barradão, né? Então foi importante aquele momento ali. Só que o Vitória esse ano está fazendo 25 pontos, está fazendo um campeonato muito bom dentro de casa, como mandante excepcional, e o Clube do Remo tem que encontrar essa estabilidade, não ceder tantos pontos dentro de casa. Só que eu trouxe de novo para esse assunto as contratações. Como que eu, Danilo, vejo? São contratações pontuais, eu vejo que há espaço ainda para um atacante mais fixo de área, fácil não é achar, porque eu vejo que o Gabriel Tagliari sabe jogar como segundo atacante também, poderia ter um espetado ali, Manga de um lado, o Jajá do outro, e esse atacante espetado, e o Gabriel Tagliari fazendo esse volante ali, ao lado do Vitor Bueno, ao lado do próprio Patrick, não sei, ele joga nessa posição também, um sistema mais ofensivo, poderia se encaixar bem, mas ele pontua muito mais para o sistema defensivo, né? O Edson Fernando, o Matheus Felipe, o próprio Zé Ivaldo, todos ali para o sistema defensivo para trazer peso, amadurecimento para esses jogadores que lá estão, o Chamba, né, o Marlon e outros mais. É importante? São jogadores que hoje, de fato, não sei se chegam para pegar a camisa e já vestir. Eu confesso que Zé Ivaldo perdendo espaço no Santos, vai ter entrada difícil nesse sistema defensivo. Matheus Felipe, eu acho ele um zagueiro extremamente pesado, não sei como ele está fisicamente, mas vamos ver como ele vai se encaixar aí. O Edson Fernando também, né, no meio campo vem crescendo com o Patrick, o próprio o Vitor Bueno também, o Iago Pikachu jogando mais naquela posição. Então, assim, jogadores que chegam para compor o elenco, não para serem titulares absolutos, isso é o que eu penso nesse início. Eu trouxe aqui novamente para que a gente, vou remeter só aos últimos 3 anos, tá? 23, 24 e 25, como foi a virada de turno de times que caíram e de times que permaneceram. Lá em 2023 está aqui, o Vasco da Gama, com 16 pontos, conseguiu a permanência. O Clube do Remo já tem 18, né? Aí o Goiás, 22, o Santos, 18, América Mineiro com 10 e o Coritiba com 14 foram os clubes que caíram e viraram o primeiro turno assim. Em 2024, o Fluminense faz só 17 pontos e permanece. O Grêmio faz 15 pontos, permanece. O Vitória faz 15 pontos e permanece. E o Atlético Goianiense faz 12 pontos e não permanece e cai. Ou seja, Fluminense 15, Grêmio 15, Vitória, Fluminense 17, Grêmio e Vitória 15, permanece com 15 pontos, hein? O Clube do Remo já tem 18, então é um saldo positivo, podem chegar a 21. As coisas
estão conspirando por bem em uma rodada que foi muito benéfica, já já vou falar dela. E em 2025 o Sport virou com 9 pontos, os mesmos quase que a Chapecoense tem, para mim já praticamente caiu. O Juventude com 11 pontos também caiu, Fortaleza com 15 também caiu e o Ceará entrou na última rodada aqui, virou com 22 pontos e caiu na 38ª. Então, o Vasco fez 16 e ficou, e o Vitória com 18 também ficou, como eu trouxe ali, né? Então o Vasco 16, 2 anos que ele faz isso, em 23 e 25 que permanece, e Vitória com 18 pontos feitos em 2025, e ele fez 15 pontos em 2024. Então foi os anos da permanência aí do Vitória conseguindo permanecer. O Clube do Remo tem 18 pontos nessa tabela de classificação. A rodada foi muito benéfica, né? O Santos perde, o Grêmio também perde, a Chapecoense certamente vai perder para o Flamengo, o jogo ainda vai acontecer. Então os 3 times que estão lá embaixo vão perder. O Vasco da Gama, o primeiro time ali na iminência de sair, o Santos e o Grêmio também tem 21 pontos, estacionaram. O Clube do Remo pode entrar nessa briga. A próxima, Cruzeiro joga contra o Inter, 24 pontos para o Inter, 25 para o Cruzeiro. Podem ali, empate seria bom para cada um. Para o Clube do Remo também não ter tanta distância. O Corinthians tem 25, vencendo vai a 21 o Clube do Remo. Aproxima também 4 pontos, diminui do próprio Corinthians e do próprio Vitória. Então essa rodada foi benéfica. Para ela ser extraordinária, o Clube do Remo tem que vencer a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, lá em São Paulo. Jogo importante, jogo grande. O Corinthians, eu trouxe esses dados, não é um bom mandante nesse Brasileirão. Em 9 jogos só tem 3 vitórias, tem 4 derrotas e 3 empates, 2 empates, algo assim. Ele não é um tão excepcional mandante, é apenas o 16º nesse quesito. Não faz da Neoquímica Arena um reduto intransponível, como fez em outros anos. Então eu vejo, com todo o respeito ao Corinthians, o Clube do Remo, a imagem que me deixou nos últimos 3 jogos, 5 jogos, contra a vitória contra o Botafogo, a vitória contra a Chape, a vitória contra o São Paulo, a derrota contra o Atlético Paranaense, dentro de casa. Eu vejo que esses jogos, eles me deixaram boas imagens para que eu acredite que ele vai a São Paulo competir e competir bem, competir como time grande que é, competir como um time que quer chegar, competir como um time que é a fala que o torcedor acredita. O ser gremista é de quem acredita que de fato vai conseguir as coisas, e o Clube do Remo tem potencial para isso. Vejo muito grande potencial nas saídas, a libertação de espaço, a liberação de mais proximidade e abertura para enxugar a folha e trazer novos jogadores, peças pontuais. Para o próprio Léo Condé, ele não teve essa pré-temporada, né? Ele teve que fazer reajustes em meio à Copa Norte, ao Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, assim, muita informação, muito elenco. Agora ele tem tudo nas mãos, teve uma intertemporada bem feita. Tem nos próximos 7 dias Corinthians, Vitória e Mirassol, sendo desses 3 jogos, 2 fora de casa, mas são decisivos. Depois enfrenta, se eu não me engano, o Atlético Mineiro, e tem os jogos da Copa do Brasil, dia 1º e dia 8 de agosto contra o Santos, jogos que também perfeitamente têm condições, mas eu volto para falar sobre esse jogo depois, esses jogos da Copa do Brasil. Vamos para cima, Clube do Remo, foi um respaldo aqui antes do jogo acontecer, antes dessa volta do Brasileirão, o que eu penso, em termos de pontuação, o que ele pode chegar. Perdeu para o Corinthians, 18 pontos, virou o primeiro turno, não se assustem, tudo certo. O Vasco virou em 16 pontos e conseguiu, Vitória virou com 18 e conseguiu, por que não o Clube do Remo conseguir também? Mas vencendo 21 pontos é o resultado extraordinário para uma rodada que ajudou. O Mirassol venceu nessa rodada, ultrapassou o Clube do Remo. É hora de chegar a 21 pontos, incomodar Santos, Grêmio, Vasco e chegar próximo ali do Inter, do Corinthians, do Vitória, que é o próximo adversário no Mangueirão. Fechou? Resultado extraordinário, a vitória. Se vier a derrota também não é ruim, não é algo assim que assusta, mas também não tão preocupante. E se vier o empate, vamos a 19 pontos e vamos perdurar aí, vamos fazer um segundo turno repleto de coisas boas. Nesse recorte de 7 dias, o Clube do Remo pode dar um salto de 18 para 25 pontos. Eu penso perfeitamente 7 pontos aí, encaixa-se bem. Ele vem dando respostas positivas e deu para o torcedor essa margem para que eu pudesse estar aqui fazer e acreditando nessa pontuação. Fechou? Forte abraço para vocês. Eu volto aqui para ver o jogo do Corinthians contra o Clube do Remo e fazer uma analogia, uma análise bem feita dos dados, números, o que eu vi do jogo e até em questão de tática, física, posicionamento, linhas, subidas de lateral, descida do outro, fechamento de espaços, agrupamento do sistema defensivo na transição, recuperação de bola, defesa, ataque. Eu vou trazer tudo isso no pós-jogo aqui para vocês. Forte abraço e rumo a 21 pontos. Fechando o primeiro turno, aí é excelente. Tchau.